eu tenho 2 metros e ele vai subindo. Aqui no número 3, olha lá, aqui 503, 504 e no finalzinho aqui, ó, 505. Ou seja, eu tenho um terreno com 5 metros de aclive, como o próprio Fabiano colocou aqui. Jonathan, que terreno é esse? Da Casa Hortelã. Entenderam? Então por que que na Casa Hortelã, olha só, que interessante, como é bom, é maravilhoso entender isso, pessoal. É maravilhoso entender isso para vocês conseguirem realmente economizar na construção de vocês. Como eu disse, aqui a gente dá uma pincelada dentro do método construção inteligente, a gente entra mais no detalhe, tá? Mas ó, por que então, pessoal, que a Casa Hortelã, a implantação dela foi feita aqui mais ou menos, ó. Oh, meu Deus do céu, redondo não, Jonathan. Opa, peraí. Ctrl Z, Ctrl Z. Ó, a implantação da Casa Hortelã foi feita mais ou menos aqui, ó. Por que que ela foi feita aqui no fundo do terreno? Porque a gente aproveitou o aclive. Então, a Casa Hortelã, essa parte da frente aqui, ela é uma parte da casa elevada do solo, tá? Então aqui eu não entrei com corte, eu trabalhei no perfil natural. E aqui eu cortei pouco. Se eu tô com essa casa implantada aqui, eu tenho aqui, ó, do 3 pro 5, eu tenho, sei lá, 1,5 m de corte, 1,20 m. Se você pegar, por exemplo, os destaques, tá? Se você, não vá agora, né? Vamos terminar a aula. Mas se você depois tiver interesse de ver como que foi o processo da Casa Hortelã, o que você vai fazer? Ó, expliquei a implantação, por que a gente colocou aqui no fundo, exatamente para a gente conseguir aproveitar. Então aqui a casa sai no perfil natural, a gente não mexeu nada, não mexeu nada, não mexeu nada. Aqui eu cortei só um pouco, fiz um platô aqui nesse meio, tá? Nivelei e a gente implantou a casa aqui. Na casa, por exemplo, Jardins, foi diferente. Eu saí mais ou menos com esse nível de 1 metro aqui, eu já entrei com um corte geral no terreno. Então isso gerou aqui no fundo um muro de arrimo. Se eu gerei um muro de arrimo, eu tirei muita terra, eu gastei muito com estrutura para conseguir realmente deixar esse terreno viável para construir, pronto para construir, tá bom? Então são soluções diferentes. Aqui na Casa Hortelã, além de tudo, aqui no fundo a gente não cortou e fez um muro de arrimo, a gente fez um talude. Então eu não tenho tanta retirada de terra aqui. A gente economizou muito aqui, né? Lógico, essa decisão já veio do projeto arquitetônico da Natália Cravo, é importante dizer, já veio de lá essa decisão, mas é uma decisão que com certeza, se o foco, eu sempre falo que é uma questão de foco e prioridade. Se o seu foco e prioridade é redução de custo, seu terreno é aclive, declive, existem várias soluções, tá? Aqui eu estou dizendo uma solução, mas existem várias soluções para você realmente conseguir colocar essa obra dentro do orçamento e reduzir custo nessa etapa de terraplanagem, tá bom? Nessa fase inicial. Como eu disse aqui para vocês, eu expliquei um, lá dentro do método construção inteligente a gente tem vários explicando como fazer isso, tá bom? Então se você quiser depois, ó, vou mostrar aqui, ó. Se você quiser depois ver como foi esse processo, vai lá no meu perfil, ó, eu estou ao vivo, vai lá no meu perfil e olha a Casa Hortelã, ó. Na Casa Hortelã, eu sempre coloco nos meus stories todo o passo a passo da obra, entenderam? Então vocês conseguem ver como foi o começo, olha lá, o terreno como era um aclive. Aí depois a gente vai entrando com a questão do corte, né? Faz a terraplanagem. Olha lá, fiz a terraplanagem, tá vendo como eu cortei só no fundo aqui? Aqui vocês vão depois entender o que eu tô falando dentro dessa aula. Então depois que terminar aqui, vai ficar gravada a aula, que é coisa vocês voltem nessa parte, dê uma estudada e depois vai lá no meu perfil do Instagram para vocês verem isso na prática, o que a gente fez aqui. Olha só que maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Visto? Número 1 foi. Rapaz, número 1 foi bastante, né? Vamos lá. Número 2. Tem pouca coisa para falar hoje, olha lá. Número 2. Número 2, nós temos o quê? O orçamento incompleto, tá bom? Pessoal, toda vez, tá, que a gente vai fazer uma obra, a gente precisa do tão aguardado orçamento executivo de obras, tá? Orçamento executivo de obras. O que é isso? Orçamento executivo de obras é um orçamento que ele realmente vai considerar todos os gastos que você vai ter dentro dessa construção. Como que a gente consegue fazer um orçamento executivo de obras? Exatamente tendo todas as informações do projeto. Semana passada a gente falou sobre projetos complementares, certo? Projetos complementares. Toda vez que eu vou fazer um orçamento executivo de obras, eu preciso de todos esses projetos para realmente entregar um orçamento completo. Se você tem um orçamento incompleto, o que vai acontecer? Vários custos não vão entrar no orçamento inicial, talvez por falta de informação, talvez por falta de conhecimento dessa pessoa que você está contratando para fazer esse orçamento executivo. Recentemente, eu recebi um orçamento de um amigo conhecido e tudo mais para avaliar e na minha opinião, tá? Na minha opinião, a gente tinha pontos falhos nesse orçamento.
Eu falei para ele, olha, eu iria considerar isso, aqui eu não achei e tudo mais. Eu fui falando os pontos ali que na minha opinião faltavam. Então qual que é uma dica? Essa não está no script, vocês anotem, tá? Eu esqueci de falar, mas é sempre importante que vocês peguem papel e caneta para acompanhar aqui o nosso papo de obra, tá bom? O que acontece? É muito importante que você busque, tá? Busque um profissional que faça a questão do orçamento executivo de obras e que ele seja, tá, especialista ou que ele faça muitas obras daquele mesmo padrão que você vai construir. Então, por exemplo, quero construir uma casa em estrutura metálica e tijolo ecológico. Quem que é a pessoa que eu mais vejo construir nesse processo e que realmente faz gestão de obras? Tal pessoa. No caso aqui, eu puxei uma sardinha para mim, né? Estrutura metálica e tijolo ecológico, beleza? Quero construir no sistema convencional. Eu já fiz várias obras em sistema convencional também, inclusive estamos com obras para começar em breve em sistema convencional. Você acabou de assistir a um corte de uma das nossas aulas do Papo de Obra. E se você quer entender como construir dentro do orçamento, mesmo não sendo um profissional da área, evitar decisões que fazem uma obra sair do controle e aprender um método que de fato faz sentido e que eu utilizo aqui nas minhas construções, eu preparei uma aula gratuita explicando todo o passo a passo para você. O link para assistir está aqui na descrição, então é só clicar e eu te vejo dentro dessa aula.